Imagine um mundo completamente devastado. O dilúvio passou, e a humanidade tem diante de si uma segunda chance. Noé e sua família deixam a arca e pisam em uma terra renovada, mas desolada. Então, Deus estabelece um pacto eterno, selado com um sinal visível nos céus. Uma promessa que nunca será esquecida. Mas o que realmente aconteceu após a arca tocar o solo? Como esse recomeço moldou o destino da humanidade? E o que essa aliança significa para nós até hoje? Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas finalmente baixaram. Noé, sua família e os animais saíram da arca para um mundo vazio, pronto para um novo começo. Mas esse recomeço não aconteceria sem direção. Deus estabeleceu um pacto, trazendo promessas, instruções e um sinal eterno nos céus. A garantia de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Essa aliança não foi apenas um marco na história, mas também um lembrete de responsabilidade, justiça e misericórdia divina. Vamos mergulhar nessa narrativa e entender como esse pacto moldou o futuro da humanidade. O silêncio dominava a paisagem. Onde antes havia um mundo repleto de vida, agora restava apenas a terra molhada, esperando ser novamente preenchida. Noé e sua família pisaram no solo com um misto de gratidão e incerteza. Eles haviam sido poupados, mas o que viria a seguir? Deus não os deixou sem orientação. Ele abençoou Noé e seus filhos e deu-lhes uma missão clara. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Era o recomeço da humanidade, mas algo havia mudado. Se antes o mundo era um lugar de harmonia entre homens e animais, agora o medo se tornaria parte dessa relação. A partir daquele momento, os animais passariam a temer os seres humanos. Além disso, Deus permitiu uma nova forma de sustento. O homem poderia se alimentar da carne dos animais. Mas havia uma restrição. O sangue não deveria ser consumido, pois ele representava a vida. Essa regra enfatizava o valor da criação e estabelecia um respeito fundamental pela vida, algo que seria crucial para o futuro da humanidade. Noé e sua família receberam a missão de reconstruir a terra. Suas escolhas e ações definiriam os rumos da nova era que começava. Mas, para que essa nova humanidade prosperasse, Deus também estabeleceu princípios sagrados para garantir a justiça e a preservação da vida. A humanidade havia recebido uma segunda chance, mas Deus queria que esse novo começo fosse fundamentado em princípios inegociáveis. Entre eles, um se destacava: a sacralidade da vida humana. Deus deixou claro que a vida era um dom precioso e que ninguém poderia tirá-la impunemente. Ele declarou: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Essa lei não era apenas uma regra, mas uma afirmação do valor inestimável de cada ser humano. Antes do dilúvio, a violência e a maldade haviam se espalhado pela terra, corrompendo a criação. Agora, a justiça divina estabelecia um limite. O sangue humano não poderia ser derramado sem consequências. Essa ordem não apenas preservava a vida, mas também reforçava que cada pessoa carregava algo divino dentro de si, a imagem do Criador. Com essa nova ordem, a humanidade não apenas sobreviveria, mas poderia prosperar de forma ordenada e justa. Deus não estava apenas recomeçando o mundo. Ele estava garantindo que esse novo começo fosse diferente, guiado por princípios que refletiam sua justiça e amor. Noé e sua família estavam diante de um mundo novo, repleto de possibilidades e desafios. Eles haviam sobrevivido ao dilúvio, mas o que aconteceria dali para frente? Deus então estabeleceu um pacto eterno, não apenas com Noé, mas com toda a criação. A promessa era clara: nunca mais as águas cobririam toda a terra para destruir a vida. Esse compromisso divino era um lembrete de que, apesar da justiça demonstrada no dilúvio, Deus é um Deus de misericórdia e fidelidade. Para que essa aliança jamais fosse esquecida, Ele colocou nos céus um sinal visível: o arco-íris. Esse símbolo não era apenas um fenômeno natural, mas um lembrete divino. Deus declarou que, sempre que o arco surgisse nos céus, Ele se lembraria de sua aliança com a humanidade
e com todos os seres vivos. Não se tratava apenas de um pacto com Noé e seus descendentes, mas com todas as gerações futuras. A partir desse momento, a Terra seguia seu novo ciclo, e a humanidade carregava consigo essa promessa inquebrável. O arco-íris, que até hoje nos encanta com suas cores, continua sendo um lembrete de que Deus cumpre suas palavras e que, mesmo diante dos erros da humanidade, sua misericórdia sempre se faz presente. O tempo passou, e Noé decidiu se estabelecer na terra como agricultor. Entre suas plantações, cultivou uma vinha, produzindo vinho com os frutos da terra. Mas o que parecia um simples aspecto da vida cotidiana acabou resultando em um evento que traria consequências para gerações futuras. Certo dia, Noé bebeu do vinho que havia produzido e, sem perceber seus limites, ficou embriagado. Perdendo o controle, adormeceu sem roupas dentro de sua tenda. Esse momento de vulnerabilidade foi testemunhado por seu filho, Cão, que viu a situação do pai e, em vez de agir com respeito, zombou da situação e contou o ocorrido aos seus irmãos. Sem e Jafé, ao ouvirem sobre o que aconteceu, tiveram uma reação completamente diferente. Em um ato de respeito e honra, pegaram uma capa, entraram de costas na tenda para não ver a situação do pai e o cobriram, preservando sua dignidade. Quando Noé despertou e soube o que havia acontecido, algo surpreendente aconteceu. Ele não apenas repreendeu Cão, mas também proferiu uma profecia que ecoaria ao longo da história. Canaã, filho de Cão, seria servo dos servos de seus irmãos. Enquanto isso, Sem recebeu uma bênção especial, e Jafé também foi favorecido. Esse episódio revela muito mais do que um erro momentâneo de Noé. Ele expõe como as atitudes de cada um podem determinar não apenas o próprio destino, mas também o de seus descendentes. A diferença entre o desrespeito de Cão e a honra de Sem e Jafé estabeleceu um impacto que se estenderia por gerações. Ao despertar e descobrir o que havia acontecido, Noé proferiu palavras que não apenas repreendiam Cão, mas também traçavam o destino de seus descendentes. Ele declarou: "Maldito seja Canaã, seja o mais baixo dos servos de seus irmãos." Essa profecia marcava o início de uma consequência que atravessaria gerações. Por outro lado, Noé abençoou Sem, afirmando que Deus estaria com sua descendência. Dessa linhagem surgiriam povos que, mais tarde, fariam parte da história do povo de Israel. Já Jafé também foi favorecido, sendo abençoado com expansão e prosperidade. Esse episódio não apenas encerrava o incidente da vinha, mas também mostrava como as escolhas e atitudes podiam moldar o futuro das gerações. Noé não foi apenas um sobrevivente do dilúvio, mas um patriarca cuja influência se estenderia por séculos. Após esse momento, a Bíblia nos conta que Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, totalizando 950 anos de vida. Seu tempo na terra chegou ao fim, mas seu legado permaneceu. Ele foi um homem de fé, obediência e resistência, e sua história continua a nos ensinar sobre recomeços, alianças e a importância da justiça e da honra. A história de Noé não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre fé, responsabilidade e recomeço. O dilúvio marcou o fim de uma era corrompida, mas Deus, em sua misericórdia, concedeu à humanidade uma nova chance. A aliança selada com Noé não beneficiou apenas ele e sua família, mas toda a criação. O arco-íris continua sendo um símbolo visível dessa promessa, um lembrete de que Deus é fiel à sua palavra. Mas essa história também nos ensina que o recomeço vem acompanhado de desafios e responsabilidades. A humanidade recebeu a missão de preservar a vida, valorizar a justiça e agir com honra. Cada escolha tem consequências. E a história de Noé nos mostra que aquilo que plantamos hoje pode afetar gerações futuras. Seu legado atravessa os séculos, reforçando que, mesmo diante dos erros e fraquezas humanas, Deus permanece no controle, guiando e sustentando aqueles que confiam nele. Se essa história trouxe uma nova perspectiva para você, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Isso nos ajuda a levar essas mensagens ainda mais longe. E se você quer continuar explorando histórias e ensinamentos profundos como este,
Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.